Fala galera, iniciando mais uma reflexão interessante aqui que busquei aqui no livro Estudos do Novo Testamento do Joaquim Jeremias. Isto é o meu corpo, tá? Capítulo 8º. Ele vai mencionar sobre as características iniciais, talvez as características primitivas que envolvem a Eucaristia e também os elementos do que seria então, portanto, o ritual eucarístico, né? Na mesa comum, então, que é o subtítulo aqui, Este é o meu corpo, né, o nome do capítulo. Sobre a mesa comum, ele menciona sobre a divergência também que não foi assimilado pelo Ocidente e que compõe a cultura oriental, portanto a cultura da época de Jesus Cristo, da composição da mesa. Portanto, quando você se senta à mesa, você está compartilhando não somente o alimento, mas também algumas ideias de cooperação, salvação, redenção, perdão, comunhão, né? Então, o simples partilhar a mesa não era, portanto, algo trivial. Não era um simples detalhe cotidiano que era então trabalhado na época de Jesus Cristo, e isso daí se refletiu, portanto, talvez na evolução da ideia eucarística e na ideia de você fazer, às vezes, de estar com Jesus Cristo através do rito, através do ritual. Ele menciona aqui na página 245, quem acolhe pecadores usa de indulgência com seus pecados, é uma afirmação da liturgia samaritana. Portanto, sentar-se à mesa significava cooperação com o defeito, com o erro, com o pecado do outro. Portanto, então, Jesus Cristo, ao se sentar com os pecadores, na visão farisaica, ele estaria então compartilhando, corroborando, né, dando seu aval ao erro daqueles que eram considerados os pecadores. Né? Num breve comparativo aqui entre Paulo e Marcos, uma reflexão interessante, página 253, tá? As diversidades mais notáveis estão nas palavras de explicação do cálice. Não se esqueça, contudo, que tanto em Paulo como em Marcos o sujeito é o mesmo, isso é o vinho tinto. E também que em sua segunda parte as duas proposições coincidem. Nas duas fórmulas do vinho é comparado com o sangue, por meio do qual se estabelece a aliança. A fórmula complicada de Paulo se explica facilmente pelo cuidado em manter afastada a ideia de beber o sangue, o que seria para os hebreus um horror animístico. A ideia do, então, animismo, enquanto ato de consumo de fluido sanguíneo, não seria apenas considerado algo, não, eu estou fazendo uma prática errada da lei judaica, da lei hebraica, da lei da época. Não seria apenas isso. Seria considerado, portanto, um pecado de grave repercussão. Tanto é que existe a contradição aparente entre Marcos e entre Paulo, justamente porque Paulo falava provavelmente aos reminiscentes da cultura judaica, o que indicaria, portanto, desde imediato, né, desde a configuração do primeiro rito, um rito então de blasfêmia, um rito amaldiçoado. Por quê? Porque se você está tomando meu sangue, você estaria então incutido na ideia, inserido na ideia de ritual místico animístico. Né? Na comparação do Joaquim Jeremias, ele faz algumas ponderações bem interessantes, tá? Ele menciona que o relato de Marcos possui semitismos na sua linguagem, que faz então às vezes de relato mais antigo. Então a gente tem dupla verificação aqui do que seria o relato eucarístico enquanto ritual, primeiro em Paulo, em 1 Coríntios, e depois em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Aqui o que ele menciona, comparadas com as de Marcos, outras narrações da ceia, incluída a de Paulo, há reelaborações helenizantes da tradição. Isso significa que a narração de Marcos, com seus numerosíssimos semitismos, sob aspecto linguístico, representa em seu conjunto o estágio mais antigo da tradição, mesmo que literalmente seja mais recente que a de Paulo. Então, em Paulo, foi o primeiro a colocar no papel, a registrar na escritura, no que hoje é considerado escritura, o ritual eucarístico, mas ele não colocou o ritual enquanto pressuposição de validação de qualquer mensagem, porque não era a ideia de Paulo, já que provavelmente ele falou oralmente à igreja, e ao falar oralmente depois ele registrou uma leve ponderação em 1 Coríntios, talvez por complementação, né? Não é necessário, por isso que existe aquela discussão, não, Paulo não tratou do Jesus histórico, Paulo não se importou com aquilo que Jesus fez ou não fez. Na verdade, o que ocorre é provavelmente Paulo falou às igrejas, e por ter falado seria desnecessário repetir, então, em texto.
A ideia, inclusive, de Paulo com um rompimento do Jesus histórico daquilo que é colocado nos evangelhos, talvez parta da ideia da formação de um estilo literário dos evangelhos. Tá? As cartas paulinas, então, elas precisam ser colocadas, rememoradas, enquanto cartas de fato. Paulo, quando escrevia, não escrevia enquanto escritura. Né? Isso é bem evidente aí, você consegue verificar em vários estudos. Ele faz uma nova comparação aqui do que é falado por Paulo e por Lucas, tá? No Evangelho de Lucas. As coincidências entre as fórmulas de Paulo e de Lucas têm sua explicação mais provável no fato de ambas serem uma versão da fórmula da ceia usada em Antioquia. Esta se caracteriza, sob o aspecto linguístico, por uma redação mais helenizada do que a fórmula de Marcos. Então a fórmula de Marcos é a fórmula primitiva, e a fórmula de Lucas, a fórmula desenvolvida daquilo que significaria a helenização do ritual. E depois ele menciona também o rito eucarístico em João. Ele menciona: aqui concordam com ele, com João, Inácio de Antioquia, contemporâneo de João, porém mais jovem, martirizado mais ou menos pelo ano 110, e Justino Marte, em sua primeira apologia, na sua obra escrita entre 150 e 155. A diferença das duas fórmulas se deve provavelmente não a considerações dogmáticas, mas uma simples variação na tradução. De fato, o termo hebraico-aramaico subjacente podia ser traduzido indistintamente por corpo ou por carne. Então, aquele embate, aquela discussão, muitas vezes inútil, se era corpo ou se era carne, dependendo da verificação textual, pela crítica textual de determinados registros históricos na escrita, essa discussão, a meu ver, pela ideia do Joaquim Jeremias, seria uma discussão inútil. Joaquim, então, ele estabelece 3 pontos essenciais aqui do rito eucarístico. Primeiro ponto, afirmam que Jesus comparou o pão ao seu corpo. Ponto segundo, afirmam que Jesus comparou o vinho na ceia pascal devia se servir, enquanto possível, vinho tinto ao seu sangue, acrescentando que com isso se realizava a nova aliança. Todos eles trazem a preposição por. Assim, nos 5 textos que indica para que é oferecido o corpo, e da mesma forma o sangue. Ele afirma que é provavelmente um rito muito antigo. Paulo teria transmitido esse rito já na sua primeira visita a Coríntio, no ano 49 d.C., e ele esclarece então no texto de 1 Coríntios, por decorrência então da primeira visita à igreja de Coríntios, ele coloca que ele recebeu essa tradição de outro. Então já era então na época paulina, na época dos primeiros escritos cristãos, uma tradição transmitida oralmente. Daí que a gente tem a discussão, muito embora irrelevante hoje, né, quase infantil. Ah não, Jesus serviu suco de uva, né? Aquelas baboseiras que você escuta por aí. A questão principal do vinho tinto é que, primeiro, servir suco de uva enquanto deformação do ritual provavelmente era considerado pela igreja primitiva como um erro ritualístico, né? Um erro de desconfiguração do rito. E também a ideia do pão enquanto corpo provavelmente tinha, sim, uma pressuposição simbólica e não de constatação real. A constatação real pela transubstanciação provavelmente veio por desenvolvimento teológico. Um desenvolvimento, então, que ao longo dos séculos foi então fixado enquanto dogma, enquanto tese central dogmático do cristianismo católico romano. Na página 262, este uso intenso de expressões cultuais torna bastante provável a hipótese segundo a qual, durante a celebração da Páscoa, Jesus teria explicado o Cordeiro Pascal, dando a entender que era ele o Cordeiro Pascal dos fins dos tempos, cuja oblação produziria a nova aliança. De fato, bem cedo começaram as primeiras comunidades cristãs a falar que Jesus era o Cordeiro Pascal. No texto mais antigo de 1 Coríntios, no qual, como indica a linguagem, Paulo cita uma cerimônia pascal pré-paulina da igreja primitiva, cujo tema é: ser cristão significa achar-se na luz da Páscoa. Ser cristão é ser libertado do fermento do pecado. A ideia do fermento que trazida então, corroborado pela tradição judaica, né? Como a festa já está começada, já está imolado o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Em tudo isso, o que importa é com uma constatação muito simples. Usando expressões próprias da língua sacrificial, Jesus apresentou a sua morte como morte substitutiva. Provavelmente, então, segundo a ideia trazida por Joaquim Jeremias, a Eucaristia tinha uma ideia simbólica. Tá? A Eucaristia, enquanto símbolo, não então
de uma composição da matéria, não então de uma substituição de matéria, mas sim de uma substituição da mensagem que teria sido dito dentro da celebração pascal. Essa celebração então envolvia a ideia do Cordeiro Pascal e provavelmente de Isaías 53, né? E aí a ideia de Isaías é tratada aqui em outro capítulo, porque já na época pré-cristã, provavelmente aí por volta de 15 a.C., já era falado então por vários profetas, ou então pelos profetas orais, aqueles que eram os andarilhos de Jerusalém, os andarilhos de Judá, já era falado então da correspondência do Messias que irá comparecer no povo judeu, esse Messias então com as características de servo conforme a profecia de Isaías. O mais interessante aqui desse estudo é que provavelmente então o desenvolvimento da Eucaristia se deu por desenvolvimento dogmático, desenvolvimento ao longo dos séculos. Por isso então a ideia da representação enquanto símbolo não teria sido permanecido, já que a Eucaristia ela teve um desenvolvimento enquanto tese teológica, enquanto dogma e posteriormente enquanto milagre, para afastar a ideia de não corporificação de Jesus Cristo que era trabalhado pelos gnósticos, né? Então a confirmação da Eucaristia enquanto aspecto literal, enquanto milagre literal, o que permanece até os dias de hoje, provavelmente se deu início para um combate daqueles que negavam a matéria de Jesus Cristo, que era então a teologia central do gnosticismo. Interessante então como que a gente tem aí a definição de determinados ritos ou desenvolvimento de ritos por combate a outro. Isso daí a gente pode também trabalhar em outros desenvolvimentos, né? Como Maria surgiu enquanto santa e imaculada por combate a outras heresias, né? Isso daí a gente vai trabalhar em outro vídeo, tranquilo? Excelente estudo, tá? Recomendo a todos Joaquim Jeremias. Recomendo que vocês comprem os livros do Joaquim Jeremias e eu recordo vocês o seguinte, ele não é um apologeta, tá? Então vocês não precisam se preocupar aí com desonestidade intelectual, tranquilo? Fica aqui minha recomendação, leiam esse livro, beleza? Grande abraço, tudo de bom.